Boa noite, amados irmãos e amigos que nos ouvem através dessa live. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos fazer uma leitura para nossa meditação nessa noite, que está registrada no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 16. Hebreus, capítulo 14, capítulo 2, versículo 14 a 16, e assim diz a palavra do Senhor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desta também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, para a glória e honra do Teu nome, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar nessa noite, vamos voltar agora para o Velho Testamento, para o livro de Oséias, lá aqui no capítulo 1 de Oséias. Nós vamos falar do que as mensagens do livro de Oséias. Eu li aqui no Novo Testamento, no livro de Hebreus, para confirmar algo que o livro de Oséias ele fala. Bem, o livro de Oséias, escrito 700 anos antes de Cristo, né, ele diz o seguinte, que Jesus é Jeová. A primeira coisa que ele mostra que Jesus é Jeová, e Jesus é o que liberta o ser humano do pecado, da morte e do inferno. Então Jesus é o Jeová e ele é o que liberta o ser humano do poder da morte, do pecado e do inferno. Por isso que no livro de Hebreus está escrito dessa maneira, que somente ele pode fazer isso, que é Jesus Cristo. E o livro de Oséias, ele faz uma denúncia, né? Ele faz uma denúncia em relação a Israel. Então vamos olhar aqui a denúncia que Oséias ele nos diz, que ele fez no passado. Qual a denúncia dele, né? Então, a denúncia de Oséias, ele faz a denúncia de a imoralidade que se espalhou no reino de Judá e de Israel. Então, havia uma imoralidade completa, tremenda, no reino de Israel e de Judá, algo que Deus estava rejeitando, que Deus abominava, que Deus ele não gostava de maneira nenhuma do que estava acontecendo com Israel. Então, ele acusa Israel. Então, a denúncia, ele agora vai acusar Israel de adultério espiritual, né? Ele diz que Israel tem adulterado espiritualmente. Por isso que ele está falando dessa imoralidade, tanto de Israel quanto de Judá. E ele vai mostrar agora essa imoralidade. Ele acusa Israel, está no capítulo 3, o versículo 1, quando ele disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então aqui, ele está mostrando aqui o pecado da idolatria de Israel, que os israelitas, tinham amado outros deuses, tinham se apegado a outros deuses, e a eles ofereciam o sacrifício. Isso era imoralidade, adultério espiritual, né? Chamado de adultério espiritual. Pois Israel havia trocado Jeová por outros deuses, e com isso, quebrando essa aliança que havia entre Israel e Deus. A aliança foi quebrada por parte de Israel. Então, Deus nos mostra aqui que como essa infidelidade, o que aconteceu com Israel no passado, pode também acontecer hoje, adultério espiritual, quando você se envolve com outros tipos de ensinamento, deuses que não é o Deus único e verdadeiro. Falando para os crentes em Jesus Cristo, essa mistura de Deus, a Bíblia aqui está chamando de adultério espiritual, né?
adultério espiritual, que Israel amou outros deuses. E ele dá exemplo aqui, dizendo para Oséias, buscar uma mulher, se unir a essa mulher adulta. Ele está falando de adultério, para mostrar que ele disse é um relacionamento com a mulher, que ela estava com outros. Ele diz, e então, assim também é Israel. Israel havia amado outro Deus e abandonado ao Senhor. E este Deus, então, havia se aborrecido com a nação israelita. Quando nós amamos outros deuses, outras coisas, e deuses, lembrando que outros deuses, um deus, a idolatria, ela pode ser qualquer coisa que se interponha entre nós e Deus e que nos impeça de servir a Deus, de seguir a Deus e seguir os seus passos, as suas leis. Quando interrompe essa comunhão nossa com Deus, então isso passa a ser também adultério espiritual, da mesma maneira como Israel pecou. E algo muito importante é que Oséias, ele faz uma profecia em relação a Israel. E qual é a profecia que ele faz? A profecia é que Jesus seria chamado do Egito, comparando Israel, que fora chamado do Egito. Então, Jesus seria chamado do Egito. Ele faz uma comparação aqui com Israel, que também foi chamado do Egito. Deus chamou Israel do Egito, do cativeiro, para servi-lo. Assim Deus fez. Então, Cristo também, ele foi, dessa mesma maneira, foi feito. E essa profecia de Oséias, ela se cumpriu no Novo Testamento. Quando Herodes, ele tentou matar aquelas crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria matar Jesus Cristo, ele queria atingir a Cristo. José, ele fugiu para o Egito com Jesus e Maria. Então cumpriu-se aqui a profecia de José, a profecia de Oséias. Vamos olhar rapidamente para Oséias, o capítulo 11 de Oséias, e o versículo 1, e ele diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então veja bem, aqui ele faz, chamando de Israel, lá do Egito, ele chamou Israel, como também, e lá em Mateus 2:15, nos mostra que Jesus foi para o Egito, e de lá ele voltou depois que Herodes havia morrido. O anjo deu a mensagem a José, olha, você pode voltar agora, porque aquele que queria matar o menino já morreu. E então José, ele volta do Egito, esse chamado para ele voltar, José atendeu, assim como Israel. Então essa profecia, ela se cumpriu, a profecia de Oséias, esse homem, o profeta de Deus, que falou estas coisas para que se cumprissem e fossem então do agrado assim do Senhor, porque o profeta, quando ele falava algo, era importante. Então, e se não se cumprisse, o profeta seria morto. Era dos testes para saber se o profeta era verdadeiro. E o outro era se o profeta falou, cumpriu-se o que ele disse, mas ele levaria as pessoas para servir outros deuses, então esse profeta era mentiroso também. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, lembrando aqui, ele mostrando aqui, Jesus, ele veio para nos salvar. E Oséias também, ele fala sobre Jesus, que Jesus, ele é o Messias que salvará o seu povo do inferno, da morte e dos seus pecados. Então, Jesus é esse Messias que salvaria o seu povo. Qual era o seu povo? Principalmente aqui, eram os judeus, que salvaria o seu povo do inferno, do pecado e da morte, E então, esses eram os inimigos invencíveis do povo de Israel. Eram esses inimigos invencíveis, como também aqui para toda a humanidade, que jamais o homem poderia vencer, somente Cristo. A humanidade caída não poderá vencer esses 3 inimigos que ele mostra: o inferno, a morte e os seus pecados. A humanidade é caída.
Então, Cristo ele veio para fazer isso. Em Oséias capítulo 13, versículo 14, vamos olhar rapidamente para o livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então veja bem que isto era impossível para a natureza caída, e somente Deus pode fazer isso. E a confiança que toda também do profeta está em Jeová, o Senhor, que é Jesus Cristo, que veio para morrer em lugar do homem, em lugar do pecador. Só Ele pôde vencer a morte. Quando Cristo ele morreu, Satanás deve ter dado seus pulos de vitória, pensando que venceria Jesus Cristo. Mas ele não venceu. O terceiro dia, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Então ele venceu a morte, venceu também o inferno, venceu a todos e venceu o pecado. O pecado jamais pôde atingi-lo. Jamais Cristo pecou, nele não há pecado, não houve, não há e nunca haverá pecado em Jesus Cristo. Ele veio para morrer em lugar do pecador. Ele veio para dar vida ao homem que está morto em seus delitos e pecados. Ele veio para dar essa vitória à humanidade caída, à raça humana caída, para que ela tenha essa vida, a vida eterna. O homem sem Cristo está morto em seus delitos, em seus pecados, e a vitória sobre o pecado só vem através de Jesus Cristo. João, no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja bem, João aponta para Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. João está mostrando o Cordeiro. Oséias fala desse Cordeiro, ele mostrando aqui, Jeová o Senhor. E João, ele aponta agora para Jesus, que é esse Jeová, o Cordeiro, o prometido do Antigo Testamento, e agora está ali pessoalmente trazendo essa mensagem de vitória, essa mensagem de salvação, para todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê não perecerá eternamente, mas tem o que? A vida eterna, e a vida eterna é Jesus Cristo. Quando Ele perdoa, então tem vida. E o relacionamento, passa a ter um relacionamento de Deus como o povo dele. Então há um relacionamento entre Deus e o seu povo. E nós como povo de Deus, devemos sempre ter cuidado para não quebrarmos esse relacionamento com outras coisas, qualquer coisa que venha nos tirar da comunhão com o nosso Deus, pois isso tornar-se-ia um adultério. Esse Jesus maravilhoso, que morreu por nós, sofreu naquela cruz, ressuscitou, para nos dar essa vitória, e Ele disse que vem nos buscar. Ele vai nos tirar desse mundo terrível, e vai nos levar para as suas mansões celestiais. Que maravilha! As profecias de Oséias se cumprem aqui. Então, não devemos ser desobedientes, como foi Israel adulterando com outros deuses, porque isso deixa Jesus muito triste. Não vamos entristecer a Deus, não vamos entristecer o Espírito Santo praticando coisas que não são do agrado de Deus. Convido a você a orar conosco nesse momento. Querido Pai, nós te agradecemos pela Tua graça, de nos ter abençoado nesse momento. Passamos, ó Deus, estudando a Tua Palavra nesses poucos minutos. Pedimos em favor das pessoas que ouviram, que ainda ouvirão também a Tua Palavra. Que o Senhor fale ao coração de cada uma. Que entendam, Pai, que Jesus Cristo é o Messias, é o Jeová do Antigo Testamento, e que Ele é Teu Filho que veio a esse mundo para morrer em nosso lugar. Morreu, ressuscitou e está ao Teu lado, Tua destra, e aguardando esse dia para vir nos buscar, e Ele é o nosso advogado. E ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, para que não venhamos cometer os mesmos erros que os israelitas cometeram, para a glória e honra do Teu nome. Assim seja o Senhor exaltado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.